Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre famílias que adotaram o ensino domiciliar para seus filhos. E agora, a pedido do MPMG, a Justiça determina que essas crianças e adolescentes se matriculem no ensino formal. Isso aconteceu em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. De forma remota, participa do programa a promotora de justiça Mayra Conceição Silva, à frente da Coordenadoria Regional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e do Direito à Educação da Zona da Mata. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é o promotor de justiça Reinaldo Pinto Lara, que ajuizou a ação e atualmente é o coordenador regional de defesa da saúde da macro-região do Vale do Aço. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Obrigado. Doutora Mayra, o ensino domiciliar é um processo educacional polêmico que divide opiniões. Eu peço então que você explique como ele funciona. Oi, Cris, é um prazer para a gente estar aqui falando de um tema tão caro para o Ministério Público como é a educação. Essa questão do ensino domiciliar, ela tem alguns anos, especialmente pós-pandemia, ela tomou um cenário, ela tem tomado um cenário, né, um papel no cenário brasileiro, e é muito importante a gente deixar algumas coisas esclarecidas. O ensino domiciliar, ele é a prática de ensinar crianças e adolescentes dentro de casa. Então, nesse contexto, as crianças não frequentam instituições de ensino formal, mas sim adultos ou responsáveis assumem o protagonismo pelo processo de ensino e de aprendizagem dessas crianças. No Brasil, a gente não tem uma legislação específica que fale sobre o tema, mas de uma análise da Constituição Federal, bem como da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é possível inferir que não tem uma previsão legal para a existência do ensino domiciliar no Brasil. Então, o que a gente pode concluir é que não havendo uma previsão legislativa para a existência desse tipo de ensino, ele não se configura como um ensino formal. Então, portanto, ele não é considerado realmente uma modalidade de ensino, não é permitido, né, que seja realizado no Brasil. Doutora Mayra, quando o aluno tem direito ao ensino domiciliar? Cris, é exatamente isso. Por ausência de previsão legal, ele não é permitido no Brasil. É importante a gente colocar uma especificidade. De acordo com o decreto 1044 de 69, existem algumas situações em que o aluno, criança ou adolescente está acometido de alguma doença, alguma afecção, e daí, nesses casos, ele possui direito a um tratamento excepcional. O que seria isso? Uma compensação de faltas, um acompanhamento de atividades domiciliares, mas ministrado pela escola, mas não é um ensino domiciliar. Nesses casos, são situações pontuais em que a criança ou adolescente está, de maneira temporária ou transitória, em uma situação de saúde que demanda que ele fique em casa, né? O exemplo que a gente pode dar é das alunas gestantes e puérperas. Então, nesse caso, não é ensino domiciliar. É um tratamento excepcional dado por um período certo de tempo e ele é realizado pela escola. Ele é orientado pela escola e não pelos pais e responsáveis, como é no caso de ensino domiciliar. Doutor Reinaldo, gostaria de complementar? Sim, na verdade, concordo complementando a colega Mayra, são situações bem específicas de impossibilidades episódicas da criança ou do adolescente de comparecer presencial e fisicamente ao ambiente escolar, mas como já bem dito, são situações episódicas no contexto ali da criança ou do adolescente. Existem projetos de leis em Minas e no país, em outros estados, para autorizar a educação domiciliar? Sim, Cris. Nesse ponto, tem o projeto de lei que iniciou na Câmara, 3.179, que iniciou-se no ano de 2012 e foi aprovado 10 anos depois, no ano de 2022, pela Câmara, e em maio de 2022 ele deu entrada no Senado com o número 1.338 e está parado por hora na Comissão de Cultura, Lazer e Esporte do Senado, aguardando parecer.
Mas também no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem o projeto 713 de 2019, que também está parado até então, aguardando parecer na comissão já teve parecer da Comissão de Constituição e Justiça, agora ele se encontra parado na Comissão de Cultura, Lazer e Esporte. E tem alguma previsão? Não tem previsão. E com relação também, isso não é uma realidade também só a âmbito federal ou âmbito do Estado de Minas. Só no nosso contexto do Sudeste, a gente temos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, até em outros municípios, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, todos que visam a regulamentar essa modalidade de ensino domiciliar denominada homeschooling. Doutor Reinaldo, foram 6 famílias, né, que adotaram o ensino domiciliar em Manhuaçu. Como é que vocês ficaram sabendo? Quem que fez a denúncia? Então, Cris, essa denúncia partiu de uma comunicação do Conselho Tutelar relatando que havia 6 núcleos familiares em que grupos de irmãos não frequentavam a escola, sendo que desses grupos, alguns teriam frequentado até a pandemia e outras crianças sequer teriam frequentado a rede de ensino. E a partir disso, dessa comunicação, o Ministério Público instaurou de imediato um procedimento, oficiou seu Conselho Tutelar requisitando novas informações, tais como documentos de identificação das crianças, adolescentes e dos pais, e também oficiou-se a Superintendência Regional de Ensino e também a Secretaria Municipal de Educação para que fosse informado se havia registro de matrículas dessas crianças e adolescentes na rede regular de ensino. Houve tentativas, então, para solucionar o conflito extrajudicialmente? Sim, trabalhando dentro do que a vocação do Ministério Público também de resolução extrajudicial dos conflitos, notificou-se os núcleos familiares, sendo que cada reunião foi realizada individualmente com cada núcleo familiar na sede da Promotoria de Justiça e Defesa da Infância. E buscou-se essa tentativa de resolução extrajudicial desse conflito. Na ocasião, os pais se fizeram representar por advogado. Pelo Ministério Público foi explicada todas as normativas com relação à impossibilidade de prosseguimento com esse ensino domiciliar. Foi trabalhado também a questão de a educação, o direito indisponível pertence à criança e adolescente de poder frequentar a rede regular de ensino. Também foi trabalhado com os pais, explicado a questão relativa ao dever dos pais de matricular e de acompanhar a frequência dessas crianças à escola. E que, na verdade, a situação em tela seria uma violação direta a direitos das crianças e adolescentes. Aí, na oportunidade, também foi esclarecido o entendimento do Supremo Tribunal Federal por ocasião do recurso extraordinário 888-815, o qual deu aso também até fosse fixada uma tese, no sentido que não existe direito público subjetivo de alunos ou das famílias ao homeschooling, ao ensino domiciliar, o qual é inexistente na legislação brasileira. Aí, a partir de todas essas explicações, foi advertido aos pais e recomendado que procedesse à matrícula imediata dos filhos à escola sob pena de configuração da infração administrativa do artigo 249 do ECA e também a possibilidade até da prática do crime de abandono intelectual previsto no artigo 246 do Código Penal. E nessa situação, os pais, recomendado, foi questionado pelo Ministério Público, os pais, apenas um grupo familiar aderiu à recomendação do Ministério Público realizada em audiência e os demais pais foram resistentes em promover a matrícula dos filhos e disseram expressamente que iriam continuar com os filhos na modalidade de homeschooling. A gente faz agora a nossa primeira pausa, é bem ligeiro, voltamos já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponto a Ponto está de volta. Hoje o assunto é a exigência da Justiça para que 5 famílias de Manhuaçu abandonem o ensino domiciliar e matriculem seus filhos na escola. Doutora Mari, quais são os riscos do ensino domiciliar para crianças e adolescentes? Quando a gente começa a falar sobre
um estilo de ensino que não está previsto na legislação, Cris, a gente coloca muitas nuances e muitos riscos, porque você não tem parâmetros. Então, para além da gente falar que quando você deixa a criança dentro do ambiente de casa, sem o convívio social, ela perde muito, né? Isso a gente discutiu muito durante a pandemia. A gente está falando também de uma modalidade de ensino que não tem parâmetro. Como vai funcionar? Como é que vão ser escolhidos os conteúdos? Como não vão? Como é que serão ministrados os conteúdos? Qual será a carga horária de cada conteúdo? Então, se você não tem um parâmetro, cada família vai decidir aleatoriamente o que ela quer passar, né? O conteúdo que ela quer passar para aquela criança. Então, isso daí já implica numa desconstrução, realmente, do processo de pensamento crítico, de cidadania e de própria tolerância da diversidade, que é totalmente vedado, né, pela Constituição Federal e pelas normas que são pertinentes à educação. E além dessa questão da ausência de parâmetros para medir qualidade e eficiência do ensino, nunca é demais a gente ressaltar que a escola é a porta de entrada para as questões envolvendo violências e violações dos direitos das crianças e adolescentes. A gente sabe que mais de 70% das denúncias relativas a algumas violações envolvendo crianças, elas chegam pela escola, através do professor que está acompanhando aquela criança e adolescente todo dia, pelos colegas da escola, pela diretora, enfim, pelo corpo escolar. Então, quando você retira a criança desse ambiente, você está retirando um dos grandes meios de acesso para que a gente realmente possa proteger aquela criança. Então, a situação de vulnerabilidade, ela é aumentada de uma maneira extrema. Então, a gente precisa evitar isso. São muitos riscos envolvendo deixar essa criança numa redoma, né? Numa redoma e obstando realmente que a sociedade tenha acesso àquela criança e a criança tenha acesso à sociedade também. Então, acho que os grandes riscos que a gente pode falar, para além de riscos envolvendo o processo de aprendizagem, que são muito grandes, é essa questão da situação de vulnerabilidade que é aumentada exponencialmente com essa criança fora do ambiente escolar. Doutor Reinaldo, o que as famílias que adotam o ensino domiciliar alegam? Bom, Cris, durante a reunião foram aberta também a palavra para que as famílias pudessem justificar os motivos pelos quais não realizaram a matrícula dos filhos na escola. E as justificativas foram as mais diversas, mas as principais foram a alegação de que a escola pública não ofertaria um ensino de qualidade, ou que fosse um ambiente sujeito à violência, sujeito à prática de bullying. Do tocante também à alegação que, com relação às escolas privadas, foi a alegação de que, não obstante, tivessem um ensino melhor, uma eficiência melhor no ensino, e também um ambiente melhor de segurança, o ensino domiciliar também ele estaria muito além do que o ensino praticado pelas instituições privadas. Mas foi alegado ainda também, principalmente, uma justificativa de ordem muito subjetiva, que seriam os pais, as pessoas mais propícias ou aqueles que melhor saberiam qual tipo de educação entregar para os seus filhos. Mas também houve alegação também que a escola pública, a escola privada, ela estaria muito restrita ao conteúdo da base curricular nacional, e sendo que na educação privada, na educação domiciliar, os pais teriam a possibilidade também de ofertar muito além, um exemplo, o ensino do latim. E, por fim, foi trazido também que, pelos pais, justificativa que os filhos não estariam segregados em casa, mas que é uma justificação até um pouco frágil, porque, segundo a alegação dos pais, os filhos poderiam perfeitamente conviver no seu núcleo, no seu círculo comunitário, ou seja, gozar também do convívio, mas principalmente das outras crianças e adolescentes que estão também no ensino domiciliar. Essas foram as principais alegações. Doutora Maria, educar, a gente sabe que é um processo extremamente complexo, exige uma ação conjunta da família e do Estado. Qual que é o papel, então, da família e da escola na educação das crianças? A própria Constituição, Cris, estabelece que a educação ela é uma ação em conjunto.
É uma obrigação do Estado, da família e da sociedade promover, né, e incentivar tanto o acesso como a permanência da criança na escola, né, e ter acesso aos processos de aprendizagem. Quando a gente fala de uma atuação conjunta de pais e Estado, né, que a gente coloca o Estado como um todo, a gente está falando da questão da gestão democrática do ensino. A gente sabe que os tempos que nós vivemos hoje, eles são outros, eles não são o mesmo contexto, eles não têm as mesmas ferramentas que se tinha há 40, 50 anos atrás. Então, é muito importante que haja uma integração entre o Estado, as famílias e até propriamente os alunos, para que esse sistema de ensino ele seja construído. Haja uma gestão realmente democrática daquilo que está sendo passado, da forma como os conteúdos estão sendo ministrados, para que você tenha não só o interesse dos alunos, mas também o engajamento da família no processo educacional. Hoje o que a gente percebe é que há uma delegação para a escola, né, de muito da questão educacional. A gente percebe que muitos pais estão encaminhando os filhos para a escola, querendo que a escola eduque aqueles filhos, e não só alfabetize, não só ministre conteúdos formais. Então, é muito importante que a escola traga esses pais para dentro da sala de aula também, para que essas questões envolvendo os conteúdos, envolvendo também as formas de aplicação, as regras da escola, elas sejam construídas de maneira conjunta. Porque se você não tem essa atuação conjunta entre Estado, família e sociedade, a taxa de sucesso, de engajamento de todos esses participantes, ela é muito pouca. Então, também é muito importante a gente levar em consideração que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Eles têm que ser trazidos também para o ambiente da escola, para o ambiente de discussão de decisões que afetarão eles de maneira direta. Então, a atuação é sempre assim, a Constituição estabelece que é uma atuação conjunta. Como é que essa atuação conjunta se dá na prática? As escolas têm essa autonomia para trazer os pais, para trazer a sociedade para dentro da escola, para criar realmente formas e discutir as mais diversas nuances da educação, de forma que todos os envolvidos estejam não só engajados, mas cientes daquele processo de ensino, de aprendizagem que está acontecendo no ambiente escolar, e que tenham também o compromisso, né, da sua atuação, quando em casa e quando na escola, e os próprios alunos também, né, dos seus deveres e direitos dentro do ambiente escolar. Faz mais uma pausa, é bem ligeiro, voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje o assunto gira em torno da decisão da Justiça em Manhuaçu para que famílias matriculem seus filhos na escola e abandonem o ensino em casa. Doutora Mayra, outro ponto importante, e eu gostaria de escutá-la, diz respeito à proteção das crianças e adolescentes em situações de violência e abusos sofridos justamente no ambiente familiar. Como a gente comentou no começo da entrevista, Cris, a escola é a grande porta de entrada das denúncias envolvendo as violações de crianças, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente tem uma escola estruturada, professores e profissionais que estão ali habilitados para perceber a dinâmica, a mudança das crianças, porque quando há uma situação de violência de crianças e adolescentes, a gente tem vários casos que tem mudanças bruscas de comportamento, mudanças bruscas de
relacionamentos da criança, mas na grande maioria são mudanças muito pequenas, muito sensíveis, que o professor que está ali todo dia, ele consegue perceber ali aquela mudança daquela criança, a criança está mais calada, está mais quieta, está mais agitada. Então, quando você tem um ambiente escolar que está atento a toda essa alteração comportamental das crianças e adolescentes, você tem ali um grande aliado na proteção dessas crianças e adolescentes. Porque você tem ali não só os olhos ali da sociedade, que às vezes não consegue acessar aquela criança de maneira frequente, tudo mais, mas você tem um outro profissional, que seriam os professores, os coordenadores, que estão ali todos os dias podendo notar, né, as pequenas mudanças daquelas crianças e adolescentes que podem ser indicativas de situações de violência. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, bem esclarecido que a escola, ela é um aliado. A escola, ela não é o vilão. A gente sabe que várias metodologias e vários conteúdos, eles estão abertos à discussão, eles geram grandes polêmicas, mas a escola, ela é um ensino formal e, para além de ser um ensino formal, ela é um ambiente de proteção da criança e do adolescente. Então, quando a criança ou adolescente está naquele ambiente ali, você tem que, as situações de vulnerabilidade, elas podem ser minoradas. E aqui eu estou falando em situações de violência, violência cometida por abusos, por atos de outros adultos, mas a gente também, Cris, tem que ter em mente que nosso país, ele tem um grau de proteção alimentar, né, que a escola é um grande responsável. A gente tem na grande maioria ali da região norte, por exemplo, de Minas, né, do Vale de Jequitinhonha, da região norte, as crianças vão para a escola para se alimentar, porque elas não têm alimento em casa. Se você tira esse espaço dessa criança, como é que a gente faz? Nós estamos gerando outra vulnerabilidade também. Então, quando a gente fala no ensino domiciliar que não tem parâmetros, a gente fala que também o acesso da criança para a escola não é só para ela aprender, é para ela ter um convívio social, para ela desenvolver pensamento crítico, tolerância e tudo mais, mas para ela também ter acesso ao alimento, para ela também ter um acesso a uma rede de proteção que irá resguardar que seus direitos sejam efetivamente cumpridos por todos aqueles que têm qualquer relação com aquela criança e adolescente. Doutor Reinaldo, o que a justiça, então, estabeleceu para essas famílias em Manhuaçu? Então, Cris, como forma de dar uma resposta judicial a esses casos que não foi possível a resolução na via consensual, a Justiça da Vara da Infância e Juventude determinou que os pais promovessem a matrícula imediata dos filhos, crianças e adolescentes, na rede formal de ensino, seja pública ou seja privada, sob pena de configuração do crime de abandono intelectual, também da multa pela configuração da infração administrativa do artigo 249 do ECA e também sob pena do pagamento de multa de R$500 diária. Mas a decisão não foi só isso. Atendendo a todos os pedidos do Ministério Público, a Justiça da Infância e Juventude também determinou que ao Conselho Tutelar, a Superintendência Regional de Educação e a Secretaria Municipal de Educação que promovessem a busca ativa dessas crianças e adolescentes no sentido de realizar a matrícula delas na rede regular de ensino no prazo de 10 dias. E também promovesse o envio de relatórios mensais à Justiça da Infância e Juventude, tanto no que diz respeito ao acesso e à frequência à escola, e quanto também como a realização de atividades durante o segundo semestre desse ano de 2024. E o MP vai estar atento a essa fiscalização? Então, sobre esse caso, sobre essa situação, no que diz respeito aos casos judicializados, o Ministério Público vai promover o controle dessa decisão, a fiscalização, da verdade, dessa decisão, seja por meio do Conselho Tutelar, seja através do próprio processo de investigação e análise, se todas as crianças estão, de fato,
frequente à escola. E com relação aos casos, que na verdade essa decisão gerou efeitos imediatos e imediatos. Os imediatos foram aqueles do processo, em que as crianças foram matriculadas diretamente na escola, evitou-se essa evasão escolar e também gerou efeitos imediatos e até difusos, que aqueles que o primeiro deles foram outros casos que já chegaram à Promotoria da Infância e Juventude, e além também, nessas situações difusas, o Ministério Público já está promovendo, inclusive a fiscalização por meio do Conselho Tutelar e também de todo o sistema de garantias através de todos os atores, com notícias ou reportadas pelo CRAS, pelo CREAS, e também isso não impede a fiscalização em loco pelo próprio promotor de justiça de estar indo diretamente às escolas fiscalizar tanto na primeira hipótese, que é a situação dos casos judicializados, quanto na segunda, nos casos que estão sob investigação, de o próprio promotor de justiça ir diretamente na escola para ver se os alunos estão frequentes ou não. Então, sim, essa ação causou impactos na comunidade. Sim, e os efeitos difusos dela foram muito importantes. O primeiro, como já havia dito, imediato, ou seja, o retorno ou o primeiro ingresso de algumas crianças e adolescentes na escola, e os impactos imediatos ou difusos foram no sentido de a comunidade ficar mais preocupada e refletir sobre essas questões, e a partir disso começaram a chegar na ouvidoria do Ministério Público relatos e denúncias de outros casos que até então o Ministério Público e o Conselho Tutelar não tinham conhecimento. E os outros impactos também difusos que o Ministério Público pôde vislumbrar é o maior engajamento da comunidade na permanência e o acesso dessas crianças à escola, e segundo também de uma forma do Ministério Público instar o Estado, o Ministério Público, da sua vocação de fiscalização e indutor de políticas públicas, para que o Estado forneça um ensino público de qualidade, um ensino público em locais com segurança, e também para que o Estado regule e fiscalize as escolas privadas para que elas também assim o façam no tocante à educação. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre aqui na TV MP e, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.